capítulo 31, toma forma, se encarna como uma mulher virtuosa, mostrando como que é essa sabedoria na prática. Como essa sabedoria que grita nas ruas, quando invade um coração, se mostra no cotidiano, na vida de cada pessoa, na vida de cada ser humano. Por isso, no último capítulo, tem agora que a sabedoria não é simplesmente um conceito, mas ela é uma vida vivida. É alguém que trabalha, é alguém que tem relacionamentos, e é em toda essa vida prática que a gente tem, que a gente vai demonstrar a sabedoria que nos 31 capítulos de Provérbios Deus tem falado com a gente. Por isso a gente vê no capítulo 31, no texto que a gente leu, que a verdadeira sabedoria, aqui representada por uma mulher virtuosa, é uma sabedoria que é prática, que é relacional, que ela teme ao Senhor e aponta para o nosso Deus. Mas para a gente entender muito bem esse texto, é muito importante a gente fazer algumas colocações antes, visto que esse texto muitas vezes é mal interpretado e mal usado. Então eu quero fazer alguns adendos sobre como não devemos olhar para esse texto. Como não entender esse texto? Qual é o perigo da gente ler esse texto da maneira errada? E em primeiro lugar, e esse é o campeão das más interpretações, é você, mulher, ou eu, homem, lermos esse texto de Provérbios 31, do 10 ao 31, como um checklist de como deve ser uma mulher crente. E aí, tanto nós homens, quanto vocês mulheres, podem tentar olhar esse texto como esse grande checklist, aonde a gente vai ticar se a gente está fazendo isso, se a gente não está fazendo isso, se a gente é ou não essa mulher virtuosa. Então eu, como homem, de maneira errada, posso pegar esse texto, olhar para as mulheres das quais eu convivo e checar se elas estão fazendo tudo que o texto está falando, para ver se elas são ou não uma mulher virtuosa. Assim como o oposto é verdadeiro. Vocês mulheres podem olhar para esse texto e falar, será que a minha vida se enquadra nisso? Será que eu estou cumprindo todos os requisitos do texto? Será que eu estou me encaixando em todos esses versículos para eu ser essa mulher virtuosa? Então o primeiro perigo e a primeira interpretação equivocada é a gente olhar para esse texto como um checklist, do qual a gente se joga ou joga outras pessoas dentro desses versículos, provando, testando se elas são ou não mulheres virtuosas. E é importante ressaltar do porquê que isso é errado, porque como a gente viu, a mulher em Provérbios não é simplesmente alguém do sexo feminino, mas a mulher aqui em todo o livro de Provérbios está sendo tratado como a sabedoria. Então a mulher virtuosa não é simplesmente uma mulher real, mas é antes disso uma figura de linguagem que o livro de Provérbios está usando para falar o que é a sabedoria. Ou como seria a sabedoria se ela fosse encarnada numa mulher? Assim ela seria. Então, em primeiro lugar, é muito problemático, é muito perigoso a gente usar esse texto como um checklist, porque aí a gente acaba moralista. A gente acaba colocando esse texto na vida de outras pessoas com um ar de superioridade. Como, ó, você não é uma mulher virtuosa, você não faz aqui o que está falando o texto. Você não é boa o suficiente. Você não é sábia. Isso é extremamente perigoso, porque o nosso coração se torna moralista, onde a gente enxerga o texto de Provérbios, que é antes de tudo um poema, como uma lista de afazeres e uma lista de regras, dos quais às vezes a gente se sufoca tanto para tentar cumprir. Mas se a ideia do texto não é um checklist, não é uma lista de afazeres, não é um conjunto de regras, o que significa esse texto? Quem é essa mulher virtuosa? Será que dá para ser como essa mulher? O que significa de fato, então, esse provérbio? Antes de tudo, é importante a gente ver quem escreveu ou de onde vem esse provérbio. Isso se responde no capítulo 31, no versículo 1 e no versículo 2, onde diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, ensinadas por sua mãe. Ou seja, todo o capítulo 31 é esse rei chamado Lemuel, que viveu há muitos anos, muitos séculos antes de Cristo, escrevendo os conselhos que a sua mãe deu para ele enquanto ela era viva.
Então, Provérbios 31 são alguns conselhos, são algumas frases da mãe desse rei Lemuel. Tanto que começa assim, no versículo 2, que te direi, meu filho? Que te direi, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Então, Provérbios 31 é também um grande conselho de uma mãe que está dando ao seu filho. Um conselho de uma mãe preocupada, um conselho de uma mãe que quer formar o caráter de seu filho para que ele seja um filho temente a Deus. E por isso que ela usa também, seguindo todo esse tema de Provérbios, a ideia da sabedoria ser uma mulher e ser essa mulher virtuosa, visto que é uma mãe dando os conselhos para o seu filho. Essa mulher virtuosa é apresentada diligente, confiante, criativa, liberta e capaz, porque teme ao Senhor. Mas é importante outra ressalva, e a segunda ressalva do perigo de interpretar esse texto. Se a primeira é não enxergar ele como uma lista de afazeres e a gente cair num moralismo, a gente julgar os outros, julgar as outras mulheres, lançando-as dentro desse texto. Em segundo lugar, é muito perigoso a gente lidar com esse texto de uma perspectiva meramente feminista. Visto que o movimento feminista tem explodido nas últimas décadas, principalmente depois de 2010, onde esse movimento tem cativado o mundo inteiro e principalmente as mulheres. E sobre isso é importante a gente ter dois adendos. Em primeiro lugar, é a gente entender o movimento feminista como um movimento que em muito, sim, ajuda e lutou por causas honestas. Talvez se nós nascêssemos no século XVII, no século XIX e XX, na Revolução Industrial, onde a gente via mulheres grávidas de 8 meses, tendo que trabalhar 20 horas por dia, a ponto de terem abortos espontâneos na frente de seus patrões, que tão somente jogavam os filhos em valetas e as ordenavam a trabalhar de novo, a gente também começaria um movimento para mudar a história dessas mulheres. Então, em princípio, é importante a gente entender que dentro do movimento feminista existem vozes saudáveis, existem aspectos positivos, existem coisas que são certas, como, por exemplo, o movimento feminista trouxe como nunca a ideia da proteção à mulher, a proteção contra a violência doméstica, a proteção a salários equivalentes e a uma visibilidade que a sociedade até então nunca deu tanto à mulher. Isso é um fato inegável. Na história brasileira, mulheres não votavam, mulheres não tinham vozes. E foi através de movimentos, de pessoas que quiseram lutar e batalhar por princípios iguais que surgiram muito dos movimentos. Mas se existe esse ponto certo, se o livro de Provérbios apresenta essa mulher que deve ser respeitada, que deve ser valorizada, que tem o seu valor na sociedade, diferente do que a gente viu em muitas horas, em muitos momentos da história da humanidade, o movimento feminista também tem sim os seus defeitos, também tem sim os seus erros, e é muito perigoso. Porque em si o feminismo, ele não responde aos principais dilemas da vida da mulher. O feminismo não responde de maneira precisa qual é a nossa identidade, qual é o propósito, para que serve, como deve ser a mulher. Às vezes, nessa perspectiva tão humana, ele resume a mulher como alguma luta política, como alguma luta de igualdade, como alguém que simplesmente deve lutar contra as desigualdades do mundo, como alguém que deve ser extremamente independente, dona de si, onde as regras, quem define é ela própria. Então, dentro do movimento, tem as suas deturpações, tem os seus perigos e tem os seus problemas, dos quais nunca vão ser satisfeitos, a não ser que haja temor do Senhor. Por isso, não devemos olhar Provérbios da perspectiva feminista, porque ela não responde os dilemas da vida. Porque o feminismo se esquece da principal coisa que há no coração do homem e no coração da mulher, a importância de temer ao Senhor. A mulher virtuosa, ela não nasce por causa da sua valentia. A mulher virtuosa, ela não nasce da sua autossuficiência e do seu individualismo moderno, como prega o feminismo. Mas a mulher virtuosa na Bíblia, ela nasce de um coração
que teme ao Senhor. Ela só consegue trabalhar, ela só vive, ela só é respeitada, ela só tem uma grande influência porque ela entende que, antes de tudo, o princípio da sabedoria, como desde o primeiro capítulo, está em temer ao Senhor. Por isso, dadas essas duas ressalvas, eu quero ter alguns pontos rápidos sobre esse texto, de como Deus usa ele para trabalhar no nosso cotidiano, de como a sabedoria ela deve ser prática. Aqui em Provérbios, Deus está mostrando que a sabedoria, ela é mostrada no nosso cotidiano. Ele usa o exemplo dessa mulher virtuosa para mostrar que alguém que é sábio é alguém que revela sabedoria na vida prática. Por isso, é muito perigoso essa ideia de sabedoria que a gente herda lá da Igreja Católica, onde tinha aqueles monastérios, onde tem a figura do monge, que ele sai da cidade, que ele sai dos amigos, que ele se fecha, ele se isola para ficar a vida inteira dentro de um mosteiro. E é esse cara que vive a vida 100% com Deus, estudando, que é a pessoa sábia. Na verdade, isso não é bíblico, isso é extremamente perigoso. Porque Provérbios 31 vem mostrar que sabedoria não é a gente se isolar. Sabedoria não é ter uma vida monástica. Sabedoria não é a pessoa que deixa de ter contato social, querendo justificar a sua falta de sociabilidade porque está tempo com Deus. E talvez você conheça alguém que se diz cristão que é assim, que nunca tem tempo para ninguém, porque sempre tem tempo para a igreja. Nunca tem tempo de ter amigos, porque sempre tem que ter tempo com Deus. E é como se ela desassociasse, ela diferenciasse vida com Deus com vida com o próximo. E aí ela só tem a vida com Deus. E ela acredita que sabedoria é isso. Mas Provérbios vai contra isso. Provérbios fala que todo contato que a gente tem com Deus nos leva a ter contato com as pessoas. Não tem como a gente ter contato com Deus e se isolar no nosso canto. Não tem como a gente amar a Deus sem amar ao próximo, como o próprio Cristo diz, resumindo toda a Bíblia. Por isso a sabedoria ela é prática. E às vezes nós tentamos ser sábios nos isolando, deixando de ter amigos. Não, eu não vou ter mais amigo do mundo. Não, eu não vou mais sair com aquela galera. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu tenho que viver certinho, eu tenho que ficar dentro dessa bolha e dessa caixa para ser sábio. E o resultado disso é uma vida nossa que não afeta ninguém, que não transforma ninguém e que não salva ninguém. Por isso, em Provérbios, a sabedoria, ela é prática. Ela transforma o jeito que a gente faz as coisas, o jeito que a gente se comporta no meio das pessoas. É uma sabedoria que teme ao Senhor. Por isso, eu quero já caminhar para o encerramento, aonde a gente vê essa lista de o que essa mulher virtuosa faz, e a gente consegue entender que a ideia de Provérbios 31, do 10 ao 31, não é ser um fardo, não é ser uma ideia inalcançável. Não é a ideia da gente olhar para esse texto e a gente desanimar e falar, cara, como eu estou tão longe disso. Ou como é impossível ser uma mulher dessa, como é impossível ser alguém assim. Provérbios 31 não é um fardo, um padrão inalcançável. Mas Provérbios 31 é a visão do que a graça faz com quem teme a Deus. Provérbios 31 não é alcançado através das nossas forças, através das nossas inteligências e capacidades, mas é alcançado através da graça que Deus derrama em quem teme a Ele. Por isso, sabedoria em Provérbios não é só o que a gente sabe, mas é como a gente vive. E é como a gente vive que vai demonstrar se nós somos sábios ou não. A gente vê em Provérbios 31 no nosso texto que viver com sabedoria significa trabalhar com propósito, significa amar com generosidade e, antes de tudo, temer ao Senhor acima de todas as coisas. Essa mulher sábia de Provérbios, ela nos mostra a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, que é essa mulher virtuosa, que foi criada e colocada no mundo por Cristo para manifestar o caráter dele aonde nós estamos.
Nós não vivemos e nem estamos no mundo para sermos pessoas que são vistas como a mulher tola. A igreja não deve ser a instituição no mundo que propaga violência, que propaga preguiça, que propaga tristeza e ódio no mundo. E uma vez, conversando com um colega, e ele estava criticando o movimento feminista com muita razão, em muitos aspectos errados que tem, dos quais eu concordo, falando que o feminismo é dessa forma e boas colocações. Mas em um dado momento a gente refletiu, tá bom, o feminismo é isso, mas e a igreja, como é? O que a igreja tem mostrado para o mundo? E a grande questão que eu parei para refletir é que só existe um movimento feminista porque a igreja se mostrou fraca. Que a igreja não cumpre o seu papel certo. Porque talvez se a igreja, em vez de, por exemplo, na Idade Média, ter perseguido e matado tantas pessoas em nome de Deus, em vez do período do colonialismo, das grandes navegações, onde enviaram caravelas para diversos países, eles mataram em nome de Cristo e forçaram conversões em massa a Jesus em troca da vida, talvez se em vez da gente ter dado mau testemunho, a gente tivesse sido essa mulher virtuosa, que protege a mulher, que dignifica a mulher, protege a família, que dá bom testemunho aonde está inserido. Talvez esses movimentos não teriam tanta voz como eles têm. Então a gente reflete que antes de demonizar os movimentos humanos que existem, e é óbvio que eles vão ser prejudiciais. Qualquer movimento fora da Bíblia vai ser prejudicial. Isso é óbvio. Mas antes de demonizar eles, é importante a gente refletir sobre nós mesmos. Será que nós temos cumprido o nosso papel? Será que muitas vezes os nossos jovens, os nossos adolescentes não têm consumido esses movimentos, esses tipos de conteúdo, justamente porque a igreja não tem dado as respostas certas, boas, e sequer se dado ao luxo de tentar respondê-las? Será que por trás de outras mulheres que tentam roubar a nossa atenção e nos levar a outros caminhos, não está uma mulher que era para ser virtuosa, mas está tão escondida atrás das suas próprias demandas, atrás dos seus próprios problemas? Será que a igreja, que era para ser a mulher virtuosa, em vez de manifestar o caráter de Cristo no mundo, não está tão ocupada em resolver os próprios problemas internos? Não está tão preocupada em resolver os próprios problemas que os homens e as mulheres geraram ao longo das histórias? E em vez de manifestar o caráter no mundo, mostrar salvação, romper as portas do inferno, às vezes estamos perdendo tempo com situações vazias, perdendo tempo ainda em brigas, discussões, coisas humanas. E enquanto era para a gente ser essa mulher virtuosa, a igreja de Cristo, a noiva do nosso Senhor, muitas vezes nós temos sido a mulher tola. Se preocupa em discussões, se preocupa nos adjacentes e julga todos os movimentos do mundo, mesmo enquanto não há virtude nenhuma nela. Por isso, em Provérbios 31, é antes de tudo uma reflexão sobre como nós temos sido como igreja. Por isso, eu quero concluir dizendo que Provérbios 31 traz para a gente um novo recomeço enquanto igreja de Cristo. Provérbios 31 é a voz de Deus nos relembrando o que Ele chamou para sermos. Provérbios 31 é a voz de Deus, aonde sabedoria não é conhecimento teórico, mas é conhecimento prático. Por isso, em Provérbios 31 é um chamado, aonde Deus nos coloca a temermos novamente a Ele. E basta a gente temer ao Senhor, que Ele vai criar em nós um coração reto, um coração puro. Por isso, eu vou pedir para vocês se colocar de pé, para a gente orar uns pelos outros. Eu quero orar por sua vida, quero que você ore pela minha e por nossa igreja. A grande ideia do nosso texto
é que a nossa comunidade não aprenda a sabedoria como uma teoria, mas que pelas nossas obras Deus seja glorificado pelas portas da cidade, como encerra o livro de Provérbios. Que através de toda essa série extremamente extensa e longa que a gente fez, a gente possa ter aprendido pelo menos alguma coisa, de que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E nós somos chamados a sermos pessoas que temem a Deus. E é através desse temor ao Senhor e pela graça dele que nós vamos ser feitos e conduzidos como uma igreja saudável e viva, da qual manifesta a graça dele no mundo, redimindo pecadores. Que a nossa vida esteja debaixo da sabedoria de Cristo, que antes de tudo transforma o nosso caráter. Por isso, feche seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, a gente está encerrando esse livro de Provérbios com esse texto tão profundo, com tantos ensinamentos